dia ainda, né? Ou boa tarde. Pode ser. Fica difícil, às vezes, a gente apresentar uma palestra depois de doutora Marlene, né? De doutor Décio, de doutor Zé Nilson, de doutora Irvênia, sobre tema tão importante quanto essa obra do André Luiz, que é o Evolução em Dois Mundos. De qualquer forma, o que a gente pode perceber que toda a obra do André Luiz é passível de servir de material para se criar uma universidade. Eu acredito que é nessa direção que provavelmente a gente vá, porque só no Evolução em Dois Mundos deu para nós percebermos que dá para nós estudarmos filosofia, dá para nós estudarmos antropologia, dá para nós estudarmos anatomia, biologia, dá para nós estudarmos embriologia. Então, é um universo de estudo, dá para nós estudarmos até mesmo o Evangelho. Aliás, a conclusão do trabalho do André Luiz é nessa direção. E a conclusão da maioria dos nossos palestrantes aqui tem sido nessa direção. É nós nos percebermos que toda a nossa função de procurar entender de onde nós viemos para onde nós vamos é no sentido de nós religarmos com Deus. É no sentido de realmente nós atuarmos na nossa religiosidade. Mas, de qualquer forma, o meu tema, que é morfogênese e espiritismo, que é um tema que vai tratar de um aspecto que é da formação do nosso corpo, nesta obra específica do Evolução em Dois Mundos. Obviamente que nós iremos encontrar esse mesmo tema, e às vezes até com mais detalhes, em outras obras do André Luiz, Missionários da Luz, próprio Mensageiros e várias outras obras entre o céu e a terra, mas hoje nós vamos nos restringir ao Evolução em Dois Mundos, e mesmo assim nós teremos a oportunidade de perceber que a contribuição é grande. Antes de eu abordar, propriamente dita, o tema que é a obra Evolução em Dois Mundos, eu vou fazer uma breve passagem pelos conceitos que a ciência nos traz sobre esse tema, que é a da morfogênese. Eu faço parte da Associação Médico Espírita da Baixada Santista, cujo presidente é o Dr. José Nilson, que já teve a oportunidade de apresentar aqui hoje a sua palestra. E a morfogênese, morfo seria a forma, e gênese significaria geração. Então é a geração da forma, é a formação do nosso corpo. Poderíamos usar como sinônimo embriogênese. Então o tema que estamos tratando aqui hoje é a embriogênese sob uma visão espírita. Antes de nós abordarmos a visão espírita, como eu disse, vamos ter uma noção do que o conhecimento humano nos traz sobre esse tema. A curiosidade para nós procurarmos entender de onde nós viemos, o nosso corpo físico, já data de 1416 anos antes de Cristo, através de um tratado de embriologia em sânscrito indiano, Garbha Upanishad, que trata sobre a sequência de formação do nosso corpo, com uma apresentação de sequência relativamente correta, com alguma imprecisão em relação à data do aparecimento. Então, nesse tratado se diz que a formação do nosso corpo, do que ele chama de Cabala, que é o nosso embrião de primeiro dia, é a união entre o sêmen e o sangue. E ele vai determinando etapas para a formação do nosso corpo, que segue uma sequência que a gente pode até mesmo observar nos estudos de embriologia da ciência médica atual, errando por algumas datas. Mas, de qualquer forma, nosso primeiro relato que nós encontramos de estudo em embriologia vem de Hipócrates, no século V a.C., um médico que apresentava uma proposta de experimento. Ele dizia para que nós pegássemos 20 ovos de galinha, colocássemos para 2 galinhas chocar, e a partir do segundo dia nós iríamos quebrando cada um desses ovos, dia a dia, um a um, e nós encontraríamos neste ovo exatamente o que acontece com o homem. Isso é um primeiro relato que nós temos da busca do entendimento de como é que o nosso corpo se forma. O primeiro tratado de embriologia escrito mesmo é trazido a nós por Aristóteles.
Por isso, ele é chamado o fundador da embriologia, pelos embriologistas da atualidade. E, na verdade, ele ainda permanece com alguns erros conceituais, à semelhança dos hindus, dizendo que a formação do embrião se inicia com a união do sêmen com o sangue menstrual. Mas, de qualquer forma, traz contribuições de estudo da embriologia, do desenvolvimento embriológico, da morfogênese, de anfíbios e até mesmo da galinha. De qualquer forma, Carl Ernst von Baer, que pelos embriologistas é dito o pai da embriologia moderna. E por que ele é chamado do pai da embriologia moderna? Ele é chamado do pai da embriologia moderna porque ele teve a possibilidade de identificar o ovócito, que a gente teve a oportunidade de ver aqui na palestra que nos antecedeu no bloco anterior. E, através da identificação do ovócito e da observação do fenômeno, ele pôde observar a união do espermatozoide com o óvulo, determinando a divisão que acontece nessa célula que se formou, que é o zigoto, na trompa. E, através das suas observações, ele pôde ver a formação de uma estrutura que nós temos a oportunidade de ver na embriologia, que é o blastocisto, se fixando no útero de uma cadelinha. Por isso ele é dito pai da embriologia moderna, porque iniciou experimentos, e já em 1827, experimentos da busca do entendimento de como é que o nosso corpo se forma. Nesta apresentação aí, a gente tem a oportunidade de ver à nossa esquerda um zigoto que já sofreu as suas duas primeiras divisões, de uma célula única da mistura entre o componente genético do pai e da mãe, que se torna um indivíduo, uma individualidade genética. Esse indivíduo começa a sofrer divisões celulares, sequenciais. Então, na parte superior à esquerda de vocês, divide-se em 2, depois em 4, em 8. Cada uma dessas células chamadas de blastômeros. E vai se dividir até formar uma estrutura que é a mórula, que parece uma amora, que é o quarto desenho que nós temos aí à direita, na segunda coluna direita de vocês. E a partir daí, continuam a sofrer divisões, mas de uma forma um pouquinho mais diferenciada, abrindo um espaço entre essas diversas células, esse aglomerado de células chamado mórula, formando uma cavidade central. E no momento que se forma essa cavidade central, se forma o blastocisto. E é exatamente essa estrutura aí, microscópica, invisível, que se implanta no útero. E essa divisão ela vai se fazendo ao longo da trompa. Então o nosso espermatozoide encontra-se com o óvulo na trompa. E no caminho que ele faz até o útero, ele se divide. Ele se divide até mesmo de uma forma bem direcionada e muito especializada, de forma a formar uma cavidade. E essa cavidade, que parece uma vesícula, aquela que foi descrita já pelos hindus, esta vesícula deixa um aglomeradozinho de células, no último desenho que nós temos à direita, um aglomeradinho de células que é dali que virá o nosso corpo. As células que ficam em volta vão formar a placenta, as células que ficam em volta vão formar o envoltório do embrião, o embrião que se tornará o feto. Então, esta sequência de desenvolvimento, pela ciência, a gente vai ver pelo conhecimento atual, uma busca de explicações, como é que isso acontece. E dentro do que nós tivemos a oportunidade de ver aqui hoje, fica difícil imaginar que essas divisões não aconteçam de uma forma direcionada, uma divisão orientada por uma forma inteligente. Schwann e Schleiden, em 1839, tiveram a felicidade de desenvolver a teoria celular. Qual que seria essa teoria? De que nosso corpo é formado de células e produtos celulares. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer uma união entre esses conhecimentos embriológicos, identificados por von Bauer, em que nós tivemos a felicidade de perceber que nós partimos de uma célula única, que é o zigoto, e sofremos divisões, e essas divisões fizeram o nosso corpo, que é constituído por células, a teoria celular. E nós, de uma célula única, começamos a tomar formas bem específicas, em que estas asinhas que parecem
as asinhas dos pássaros e até mesmo vamos dizer, a escama do peixe, né? Passando a nossa vida desde a célula única, a ameba, até a representação orgânica do réptil, do peixe e da ave, a chegar a começar a ter diferenciações nessas abinhas para identificar os dedos, para determinar a ocorrência dos dedos, até nós chegarmos à constituição do feto, que é o embrião já todo formado nos seus tecidos principais. Agora ele só vai crescer e vai se especializar. Este é um feto de 17 semanas. É difícil nós imaginarmos que essa sequência de eventos tão maravilhosa, que pela premência do tempo nós não temos oportunidade de repassar por detalhes, difícil imaginar que isso seja somente controlado pela bioquímica, somente controlado pelo acaso, e que não tem uma direção inteligente. Difícil imaginar. Mas, de qualquer forma, vale a gente destacar alguns autores que chamam a atenção para esse aspecto. Gabriel Delany, no Evolução Anímica, em 1895, ele dizia: no homem, o embrião reproduz mediante rápida evolução todos os seres pelos quais passou a raça. Todos fomos no ventre materno. Monera, que é a mesma coisa que ameba, ser unicelular, molusco, peixe, réptil, quadrúpede, homem, enfim. Então, ele chama a atenção, que é defensor da doutrina espírita, para esse aspecto da filogenia, que é importante nós entendermos essa sequência de desenvolvimento tão maravilhosa, difícil que não seja direcionada por uma inteligência. Wilhelm Hooks é um autor de fundamental importância no desenvolvimento da embriologia, porque ele dizia que, buscando entender a causa dessa fenomenologia da formação do nosso corpo, provavelmente essa causa extrapola a teoria darwiniana. Provavelmente não é fruto exclusivamente do acaso e da seleção natural. Deve ter um desenvolvimento mecânico determinado intrinsecamente pelo tecido, contribuição fundamental a de Hooks no conhecimento da embriologia, assim como a de Hans Spemann. Hans Spemann, um autor que foi prêmio Nobel em 1935 e que desenvolveu a teoria da indução primária. Então, um tecido determina o aparecimento de outro. No momento em que as nossas células se dividiram, 2, 4, 8, 12, 16, 32 mórula, ficou parecido com uma amorazinha. Criou uma cavidade no centro, formou-se o blastocisto. Aquele aglomerado de células que ficou no polo superior, que seremos nós, se divide em 3 camadas. É o folheto trilaminar, onde nós ficamos com um aspecto discoide. Esse folheto trilaminar que tem uma camada mais externa, que é o ectoderma, uma camada mais mediana, que é o mesoderma, meso de mediano, e uma camada mais interna, que é o endoderma. Nós somos 3 lâminas de tecidos. O mesoderma tem uma estrutura chamada notocorda no desenvolvimento embrionário. Esta estrutura do mesoderma, chamado notocorda, estimula no ectoderma, que é a camada mais superficial, a formação da estrutura que a doutora Irvênia nos apresentou, que é o tubo neural, que é aquele que vai originar o nosso sistema nervoso. Então, um tecido induzindo a formação do outro. E essa indução de formação, para Hans Spemann, é o determinante da formação desta estrutura tão maravilhosa que é o nosso corpo humano, a partir de uma célula única. Mas, de qualquer forma, nós temos autores, como, por exemplo, Goodwin, em que ele fala dos problemas e dos prospectos em morfogênese, num artigo apresentado na revista Experientia, em 1988, assim como o Fox Keller, no Jornal Experimental de Zoologia, em 1999, que é difícil nós conseguirmos explicar todos os eventos de desenvolvimento, diferenciação, especialização dos nossos tecidos exclusivamente o desenvolvimento mecânico de Hooks
ou o desenvolvimento de indução embrionária de Hans Pima, que é uma continuidade do trabalho de Hughes. Eles acreditam que deva ter outros componentes envolvidos, e eles fazem, esses dois trabalhos são trabalhos de revisão, né? No levantamento que eu fiz, de 99 e 2000, nós temos aí uma produção de mais de 1000 trabalhos dentro da área da morfogênese e da embriogênese. Mas destes, conseguimos destacar apenas dois que questionam, que levantam o questionamento de que as teorias apresentadas são insuficientes para a explicação do fenômeno, pela complexidade que ele se apresenta. Uma das teorias é a epigenética, que faz parte dessa teoria a própria questão da indução tecidual, a indução primária de Hans Pima. E outra componente dessa teoria epigenética, que foge do componente genético, seriam as moléculas de adesão, que são moléculas que nós temos em superfícies celulares e que determinam o posicionamento das células no desenvolvimento embrionário nos locais que são aqueles para a formação do tecido a que elas se propõem, né? Essa seria das moléculas de adesão. Assim como a matriz celular, que é aquele tecido que fica entre as células e que tem um componente de interferência iônica e até mesmo de moléculas de adesão para direcionar a movimentação das células no desenvolvimento desse que é o nosso embrião. Assim como esse tema bastante atual e que faz parte da maioria desses trabalhos, de boa parte desses trabalhos que a gente teve a oportunidade de levantar, que é a apoptose. A apoptose, que no termo grego significa queda das folhas das árvores, ou queda das pétalas das flores, que seria o suicídio celular. A célula morre sem desencadear o processo inflamatório ao redor, porque normalmente quando a nossa célula morre, quando sofre a necrose, ela se destrói e libera uma série de substâncias que desencadeiam um processo inflamatório ao redor. A apoptose não tem essa característica. A célula morre sem desencadear a liberação de substâncias. Ela morre por um ato considerado, até mesmo em termos pelos cientistas, de suicida. E no desenvolvimento embrionário, nós temos a oportunidade de identificar esse tipo histológico, que é a apoptose. Quer dizer, o desenvolvimento das células em determinados tecidos para direcionar a formação da célula é dado, muitas vezes, por esse evento, que é a apoptose. Assim como vias metabólicas envolvendo o cálcio, que estão altamente envolvidas nesse processo. E a teoria genética, que diz que a formação do nosso embrião, a formação do nosso corpo, depende da genética, dos genes, das proteínas produzidas pelos genes. Genes que nós recebemos de nossos pais. Esta teoria genética que envolve até mesmo alguns dos aspectos da nossa teoria epigenética, na formação das moléculas de adesão, na interferência na matriz extracelular, da apoptose. Uma das causas prováveis da apoptose sejam provavelmente decorrente de genes. Mas, ainda assim, os dois autores que eu apresentei, o Goodwin e o Fox, não se acham que ela explique completamente a ordem espacial desse nosso corpo físico em formação. Fica difícil explicar exclusivamente por essas teorias como é que uma célula, que será aquela que irá formar o nosso pé, sabe que é para o pé que ela tem que ir, que ela tem que ficar abaixo da bacia, depois do joelho. Não há explicação dentro dessas teorias que foram apresentadas. Então, eles acreditam que a ordem espacial deva ter um componente bioquímico, onde a gente pode até envolver mesmo a questão dos genes, deva ter um componente mecânico de indução entre células de interferência ambiental do crescimento do próprio embrião, assim como um componente elétrico, componente de interferência do tecido. Aqui ainda estamos falando do componente do espaço-tempo positivo. Harold Saxton Burr entra nesse universo, a doutora Marlene teve a oportunidade de falar dele, através dos campos da vida, em que ele fala de campos elétricos, campos eletromagnéticos, observados em plantas e salamandras. Ele identificou que na salamandra, por exemplo, esse campo segue um eixo que é crânio-caudal.
E ele teve a oportunidade de identificar, retornando na embriogênese da salamandra, que esse campo elétrico é observado no ovo não fertilizado, antes mesmo da fertilização. Ele teve a oportunidade de identificar nas plantinhas, por exemplo, que o broto tem um campo eletromagnético compatível com o que se observa na planta adulta. Um experimento que dá uma sustentação para essa possibilidade elétrica do desenvolvimento embrionário. Claude Bernard já tinha dito para nós, na introdução à medicina, em todo germe vivo, há uma ideia dirigente a manifestar-se, a desenvolver-se na sua organização. Então, eu acredito que nós não estamos satisfeitos ainda com essas explicações. Nós, quando eu digo, é aqueles que procuram entender os fenômenos materiais da formação do nosso corpo humano. Nós precisamos ultrapassar esse universo espaço-tempo positivo e entrar no universo espaço-tempo negativo para que a gente possa compreender isso. O germe vivo há uma ideia dirigente. Difícil nós conseguimos explicar com as teorias vigentes como é que se forma o corpo do nenenzinho que vai nascer, pura e exclusivamente pelo acaso genético, pelas proteínas, pela indução tecidual. Difícil a gente imaginar. Ainda Gabriel Delany, no Evolução Anímica, ele fala: em cada ser, desde a sua origem, pode comprovar-se a existência de uma força que atua na direção fixa e invariável, segundo a qual se edificará o plano escultural do recém-vindo. A gente tem a oportunidade de ver aqui que é uma apresentação teórica de um tema, em 1895, que é bastante atual. É uma teoria passível de ser investigada, com um problema sério, que é o que o Décio já levantou. Nós ainda não temos condições técnicas de identificar concretamente, como a ciência ortodoxa nos pede, esta hipótese de trabalho. De qualquer forma, o objetivo da nossa palestra é fazer uma inter-relação entre o que apresenta André Luiz, especificamente no livro Evolução em Dois Mundos, e o que nós temos na ciência do entendimento do fenômeno, que, numa breve passagem aí, eu tive a oportunidade de apresentar para vocês. No capítulo 4, na página 37, André Luiz nos diz: o princípio inteligente, dominando as células vivas de natureza física e espiritual, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. No tema de nós hoje, renovação da própria vida. Então, o princípio inteligente, o espírito, domina as nossas células, desde mesmo o momento da formação do nosso corpo físico. Na verdade, antecedente até a formação do nosso corpo físico, como a gente tem a oportunidade de ver na descrição bela da reencarnação do Sigismundo. No capítulo 12, na página 91, André Luiz fala: assim como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje a ave poderosa de amanhã, a semelhança do que pôde observar o Saxton Burr. O ovo, aparentemente simples, guarda a ave poderosa de amanhã. Ou como a semente minúscula que conserva nos tecidos embrionários a árvore vigorosa em que se transformará no porvir, comprovado até mesmo cientificamente por Saxton Burr. A comprovação científica de qualquer dúvida, ou pergunta, ou pesquisa a ser realizada, ela se concretiza através do trabalho, através do esforço. A ciência que nós temos o conhecimento hoje a nível biomolecular não chegou a esse nível da noite para o dia. Chegou pela insistência, pela persistência, pela destinação de valores, pela destinação de numerários, de grana,
na direção da busca da dúvida. E a função que nós, como espíritas, temos, e que André Luiz nos dá a bagagem para que a gente possa cumprir essa função a mãos cheias, é de despertar o interesse da investigação nessa direção. É difícil imaginar que o nosso corpo físico, que é essa maravilha, tenha se formado exclusivamente pelo componente material, que não deva existir um campo elétrico, que não deva existir um campo eletromagnético, que não possa eventualmente existir algo mais. A ciência não explica a vida, não comprova, não há experimentação para a comprovação do que é um ser vivo, onde está a vida. Capítulo 12, na página 92, a mente elabora por si mesma novo veículo fisiopsicossomático, atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas a se reproduzirem, de conformidade com a orientação que lhes é imposta. Então é a nossa mente, que é matéria, o nosso pensamento é matéria pela conceituação que nos apresenta André Luiz, é que vai dar esse direcionamento. Um direcionamento inteligente, que vem do nosso princípio inteligente. Como a gente vai ver daqui a pouco, não só. Mas, de qualquer forma, no capítulo 7, na página 57, obedecendo à repetição na lei da hereditariedade, dentro dos caracteres genéticos de que descende, a comando da própria vontade, determina com a simples presença ou influência, edificando as bases de seu próprio destino. Aí ele nos abre um gancho para nós percebermos, como bem falou o Décio, nós não vamos abandonar a medicina, nós não vamos deixar de tratar o corpo, de operar o estômago, de tratar a mente, mas nós vamos extrapolar esses limites, porque é exatamente isso que acontece na realidade da vida. As verdades científicas, como aqui também já foi dito, são verdades temporárias, mas as verdades científicas elas podem ser ampliadas, e esta é uma forma de ampliação, acrescentar a este componente material o componente espiritual e perispiritual que nós sabemos que existe. No capítulo 58, cromossomos, a guisa de caracteres em que a mente inscreve as disposições e os significados de seus próprios destinos. Então, os cromossomos trazendo para nós o nosso destino, constituídos pelos genes, como as linhas são formadas por pontos, genes aos quais se mesclam os elementos chamados bióforos, que nos trazem a interferência do nosso corpo perispiritual e do nosso no nosso corpo. Através dele, nós podemos até mesmo modificar o nosso destino material. Temos a limitação, temos a respeitar as leis da natureza, mas podemos interferir em boa parte destas estruturas. No capítulo 7, na página 58, o concurso precioso dos organizadores no progresso, na mitose do ovo, que lhe facultará novo corpo no mundo. Toda a permuta de cromossomas no vaso uterino está invariavelmente presidida por agentes magnéticos ordinários, nossos mesmos, e extraordinários. Exemplo da reencarnação do Sigismundo. Ele ainda fala no capítulo 14 que existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório, que é aquela que está restrita às leis materiais, mas que varia na questão de reencarnação de um espírito superior, reencarnação de um espírito inferior. Há espíritos superiores que têm plena condição de reencarnar sob orientação própria, definindo até mesmo a sua carga genética pelo que é o interesse da sua missão. Não é o caso da gente, com certeza, né? E há espíritos inferiores, como nós, que recebem a orientação de espíritos mais evoluídos para nos ajudar na nossa tarefa.
E há aqueles mais inferiores ainda que ele reencarna pela lei da matéria, exclusivamente, que são os seres mais primitivos. Mas o nosso amigo Emmanuel, aí eu chamo a atenção do Emmanuel, porque boa parte da obra do André Luiz, ela é prefaciada por Emmanuel. E a gente tem que respeitar muito as orientações desse espírito, porque é outro universo. Dá para formar uma universidade André Luiz e uma universidade Emmanuel, se a gente pudesse falar assim, né? Com certeza na obra de Emmanuel a gente dá para fazer isso. Essa frase eu destaquei do 38, em que ele fala: o embriologista observa no silêncio da penumbra, lá no microscópio, infinitésima fração do fenômeno assimilatório das criações orgânicas. O que ele está querendo dizer com isso? Que todo o conhecimento da genética, da proteína, apoptose, matriz extracelular, indução primária, todas essas teorias que a gente está tendo a oportunidade de ver, é uma infinitésima parte desse fenômeno que é o fenômeno da reencarnação. Morfogênese e embriogênese participa desse processo da reencarnação. Está efetivamente nos reencarnando através da embriogênese. Através do conhecimento da embriogênese, nós aprendemos a valorizar a vida. Aí eu senti a importância de eu estar aqui na palestra hoje, para que a gente possa destacar, entendendo a origem da nossa vida material, nós entendemos o valor da vida. Nós aprendemos a defender que não podemos praticar ou deixar praticar o aborto. Na célula única zigoto já é um indivíduo geneticamente não totalmente, mas diferente de seus pais. E segue um curso que ultrapassa o componente material, que está além do componente material. Então, é neste conceito que nós devemos investir. É uma base teórica a obra de André Luiz, sem dúvida. Ainda não temos instrumentos para detectá-la? Ainda não. Conseguimos pegar do duplo etérico só a face assim, 1/8 de algumas das suas apresentações? Sim, vamos atrás delas. Saxton Burr foi e encontrou, e deu uma sustentação para uma avaliação teórica. E é nessa direção que nós devemos ir. O Emmanuel mesmo, nesse mesmo livro, Dissertações Mediúnicas, Emmanuel Dissertações Mediúnicas, psicografado por Chico Xavier nos fala que a ciência infatigável, ela procura entender a matéria padrão, a força, a origem, procura entender de uma forma simplificada, para que a gente possa compreender a nossa vida. E nesse estudo, a ciência, ela própria, que se diz ateia, que se diz descrente, vai caminhar no conhecimento de Deus. Olha que bonita essa frase do Emmanuel que a gente encontra nesse livro. Essa é a nossa função, trabalhar com a ciência, para que nós, que já temos a fé, já acreditamos que isso tudo é verdade, possamos auxiliar, como o Décio bem disse, outras pessoas a despertar para essa realidade, a despertar para a importância da autocura, da reforma íntima, que o poder está em nós, que o reino de Deus está dentro de nós. Agradecemos a oportunidade de estar aqui, que Jesus nos abençoe e que nós possamos ter a responsabilidade de passar adiante todas essas informações tão maravilhosas que nós tivemos aqui hoje. Muito obrigado.